Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 40 – Uma verdade cruel. Tudo começou com a insurreição da casa do arquiduque. Você entende que, na guerra, o lado que dá o primeiro passo terá a vantagem. Certo, quando se trata da guerra neste mundo, o lado atacante terá vantagem em parte devido à existência de aeronaves. Sim. Na verdade, a batalha defensiva na capital também foi dolorosa. Milene-sama acenou com a cabeça e continuou falando. A família real foi perseguida pela casa do arquiduque no passado, por isso temiam o segundo advento de outra casa do arquiduque. Como alguém de uma casa de senhor feudal, você certamente entende, mas, quando se alcança um nível acima da casa de barão, há uma maneira de aumentar rapidamente a sua força militar ao aumentar o número de aeronaves. Ouvi dizer que, no passado, havia um método de atacar outras casas e expandir sua base de poder assim porque há uma coisa conveniente como pedra flutuante, o custo de manutenção da aeronave é surpreendentemente baixo. Também é possível construir aeronaves baratas, aumentando a força militar e obtendo novas ilhas flutuantes através de disputas entre senhores feudais. Em outras palavras, até mesmo um barão poderia fazer o reino tremer de medo desde que reunisse força militar e possuísse o raciocínio rápido para usá-la. Parece que houve essa época. Ainda pior, entre os senhores feudais que se isolaram em seus próprios territórios, muitos pensavam que o reino não seria páreo para eles. De fato, houve também muitos senhores feudais que menosprezaram o reino e atacaram aquele bastardo com esse tipo de mal-entendido perdeu para o reino. Mas, o lado atacado estaria em desvantagem, então o dano ao reino também não foi leve. O reino preparou a academia também para mostrar sua força. É para mostrar à capital e aos senhores feudais a diferença de força. Luxon também disse algo assim. Mas, que relação isso tem com a verdade? Pela maneira como Milene-sama falou, parecia que algum fardo foi imposto ao homem, mas... E então, o reino preparou mais um plano. Esse plano era para diminuir a força dos senhores feudais. Eles plantaram um novo senso de valores diminuir sua força. Senso de valores você entende porque as mulheres dos nobres recebiam um tratamento extremamente favorável isso é, originalmente, o número de homens é extremamente reduzido em parte por causa das guerras. Você não perceberá enquanto estiver na academia, mas, após a formatura, o número de homens se torna insuficiente. De fato, o número de mulheres que não podem se casar é numeroso então, porque as mulheres recebem preferência no casamento quando a situação é assim? De alguma forma, muitas coisas estão se conectando. Os nobres se acostumaram a ter um senso de valores compartilhado na academia. Ao fazer isso, o reino tratou as mulheres de forma favorável. Embora fosse um pouco horrível, o reino continuou a tomar a postura de dar tratamento preferencial às mulheres e, espere um segundo. Poderia ser que o reino criou essa situação. Por favor, espere. Qual é o significado de fazer algo assim? Porque, você sabe. Quando chegar a hora, isso fez com que os nobres ficassem relutantes em fazer seu dever também foi assim desta vez. Os jovens que estavam no mesmo ambiente que eu tentaram mudar de lado assim que entenderam que o reino estava em desvantagem. Milene-sama me disse para me acalmar antes de continuar sua explicação lentamente. No começo, o reino nunca imaginou que esse tipo de situação iria acontecer. Estaria tudo bem se os senhores feudais fossem ensinados a ter o mesmo senso de valores e camaradagem entre si enquanto reduziam um pouco sua força, o reino só pensou até lá. Mas, o efeito ultrapassou a imaginação. As mulheres cresceram insolentes. O número de idiotas que desafiaram o reino diminuiu depois que eles aprenderam a verdadeira força do reino em sua juventude. Ao mesmo tempo, a ideia de priorizar as mulheres está tudo bem e tudo, mas as mulheres cresceram e tiveram influência que ultrapassou a expectativa. Os relacionamentos matrimoniais distorcidos apareceram por causa da culpa do reino. Corrija isso ao longo do caminho antes que fique assim. Não havia necessidade disso. Na verdade, se eu fosse um oficial naquela época,
eu também ignoraria isso. Foi conveniente para o reino. Afinal, os senhores feudais empobreceriam mesmo sem fazer nada, e suas riquezas se concentrariam na capital. O número de nobres que se revoltaram também diminuiu drasticamente. Milene Sama respondeu sem rodeios. Então ela falou sobre mais um significado da existência da academia. E então, outro objetivo da academia é estabelecer um método de educação. Agora que ela mencionou, acho que me lembro do Luxon mencionando algo assim também em uma de suas histórias que eu ignorei. Ao estabelecer um método de educação, o reino pretendia educar não os nobres, mas os plebeus. Você entende o que isso significa? Quando desviei o olhar, Milene Sama sorriu. É criar um mundo onde os nobres sejam desnecessários daqui a algumas centenas de anos. Não quero ouvir isso. Se ouvir esse tipo de história, não serei apagada se for descuidado. A família real naquela época preparou a academia com a intenção de realizar uma revolução no sistema político ao longo de centenas de anos. Não, eles devem estar tomando tal ação porque perceberam no meio do caminho que tinham que realizar tal plano pelo bem do reino. A família real ficou cansada de seguir os senhores feudais e pensou muito. O resultado, eles queriam mudar o sistema político. O que é isso? Eles não estão vivendo muito no futuro. Assim como representado pela casa do arquiduque na época, os nobres estavam transbordando de ambição naquela época horrível. O visconde também deveria entender. Se você é um nobre, havia também alguns bons rapazes, mas a maioria eram lixos que faziam você querer inclinar a cabeça perguntando-se se eles eram realmente humanos. De fato, havia muitos caras que tentariam subir na vida usando a força armada se tivessem o poder para fazê-lo, ao contrário de mim. A academia também tentou corrigir esse pensamento dos jovens. Se os nobres são decentes, então o reino continuará em segurança, eles pensaram. Mas, a situação progrediu para uma direção fora da expectativa da família real naquela época. Parecia que a posição das meninas se tornou mais forte do que o esperado. Era um problema. Como resultado de ignorar esse problema porque era eficaz para diminuir o poder dos senhores feudais, uma parte das mulheres das casas baronais até a condessa se comportou de forma selvagem. Tornou-se uma situação mais horrível do que o palácio esperava e isso levou à situação atual. Que história horrível! Sim, é uma história horrível. Mas, também é um fato que as riquezas dos senhores feudais se reuniram na capital. As mulheres que queriam viver no luxo na capital também eram uma existência conveniente para o palácio. Esta é a razão pela qual os encargos foram forçados nos homens do ponto de vista do reino. Os nobres, especialmente os senhores feudais, não podiam ser confiáveis. Eles criaram a academia para dar educação aos plebeus e reduzir o número de nobres no futuro. Pela forma como Milene Sama falou, será que eles estavam fazendo vista grossa para as meninas que estavam se comportando de forma selvagem na academia? Parecia que eles estavam escolhendo quais nobres seriam descartados um dia. As casas com classificação acima do condado não permitiam que suas filhas tivessem escravos, talvez também porque suspeitassem ou soubessem sobre essa verdade. Os nobres restantes devem estar mirando as posições importantes no novo sistema quando o sistema político for reformado. Mesmo que os nobres que não sabem de nada se comportem de forma selvagem, o reino que possuía a carta na manga que era o navio da família real deveria estar se sentindo confiante. Nunca imaginei que a academia confusa realmente tivesse tal cálculo por trás dela. Vou perguntar sobre os detalhes para Luxon depois. Também. Pode ser que a matrícula de Lívia na academia foi para a transição para a próxima fase. Os nobres devem estar sentindo um senso de perigo. Aquela garota foi o começo do planos de aumentar o número de plebeus matriculados a cada ano. Bem, é uma ação que está pensando em 100 ou 200 anos à frente, no entanto. Eu aprendi isso na escola da minha vida anterior. Depois do feudalismo, seria uma monarquia absoluta com regra autoritária centralizada, não é? Regra autoritária centralizada. Essa é uma boa palavra para resumir o resultado que a família real está visando. Fui elogiado depois de exibir meu conhecimento da minha vida anterior,
Mas eu não estou feliz ouvindo isso nesta situação. Ela está dizendo que o reino roubaria tudo dos senhores feudais e faria com que os plebeus fizessem o trabalho dos nobres. Eu nunca imaginei que a academia foi estabelecida para isso. Mas não progrediu como planejado. Milene Sama disse isso e olhou para mim com um sorriso autodepreciativo. Pare. Não me teste assim. Agora estou realmente preocupado que possa ser morto depois de ouvir essa história. Se os nobres masculinos ouvissem essa história, eles ficariam loucos de raiva. Eu entendo que é inútil culpar a família real atual, mas, isso é horrível. Como esperado, um herói é diferente. Pessoas como eu ficaram pasmadas quando ouvi essa história. Mas Leon Kun está realmente calmo. Embora eu pensei que não há nada que possa ser feito mesmo se eu for gritado e amaldiçoado. Parece que Milene Sama está entendendo errado por me ver sem palavras de choque. Também, deixe-me dizer isso não como uma rainha, mas como eu mesma pessoalmente. Milene Sama levantou-se de sua cadeira antes de se ajoelhar no chão e abaixou a cabeça para mim. Ei? O que é isso? Espere um segundo. Não deveria haver nenhum costume de ajoelhar neste mundo. Ela está imitando o que eu fiz no festival da escola. Espere. Por favor, pare. O que aconteceu de repente? Visconde Bartifalt. Eu gostaria de fazer um pedido a você, mesmo sabendo como é rude. Por favor, posso pedir que salve meu filho Julius. Este é meu pedido como mãe daquela criança. O que aquele cara fez? Os 6 foram colocados na prisão subterrânea. Julius, Gilk, Brad, Greg, Chris e também Maria aguardavam em silêncio pela decisão de seu tratamento. Maria estava chorando. Todos, me desculpem. Julius sorriu para consolar a chorosa Maria. É porque eu só poderia ajudá-los fazendo isso. Não ligue para isso, Maria. Gilk estava olhando para Julius com uma expressão triste. Não podia ser evitado que Sua Alteza não pudesse participar da batalha. Além disso, alguém que se apresentou como cavaleiro mascarado nos deu ajuda nesse campo de batalha. Brad também se lembrou do cavaleiro mascarado e fez uma expressão insatisfeita. Aquele cara simplesmente desapareceu. Bem, ele era bastante capaz, apesar disso. Greg estava sentado de pernas cruzadas e apoiou o queixo em sua mão enquanto conversava com Julius sobre o cavaleiro mascarado. Não vou tão longe a ponto de dizer que aquele cara foi o substituto de Julius, mas vou admitir que ele foi útil. Chris também concordou e reconheceu a força do cavaleiro mascarado. Ele estava pilotando uma armadura que eu nunca tinha visto antes. Sua habilidade com a espada também não era ruim. Mas, nunca descobrimos quem ele era até o final. Embora parecesse que Bartifalt sabia algo sobre ele. Julius sorriu ao ouvir as reações dos 4. Entendo. Eu também queria tentar encontrá-lo. Não há necessidade de Sua Alteza encontrá-lo. Ele era um homem que apareceu de repente e tentou assumir o controle do lugar. Sua identidade precisa ser questionada na próxima vez que ele aparecer. Marie ficou completamente impressionada ao ver o comportamento dos 5. Eles estão falando sério? Sua expressão parecia dizer isso. Todos, aquele homem era Julius. Passos puderam ser ouvidos se aproximando da prisão subterrânea onde os 6 estavam. Os cavaleiros que guardavam a prisão prestaram continência e permitiram que o homem entrasse. Uma garota de cabelos pretos também estava seguindo atrás do homem. Maria olhou para o homem com os olhos brilhando. Era Leon. Vocês são realmente estúpidos. Atrás dele, Sua Alteza Ertrude, Duquesa Ertrude, também estava presente. Estou realmente espantada com todos vocês. Marie se agarrou às barras de ferro e pediu ajuda a Leon. Eu trabalhei duro. Então, por favor, me tire daqui. Leon fez uma expressão dolorida e confirmou a situação enquanto pressionava a mão na testa. Vocês entendem as acusações que são colocadas em vocês? Julius olhou diretamente para Leon. Não acredito que tenhamos feito algo do qual devamos nos envergonhar. Vocês todos, tenham um pouco de vergonha.
O príncipe atacando uma duquesa depois de assinar o tratado não é uma questão engraçada. O palácio está envergonhado por causa de sua culpa. Ertrude suspirou e olhou para baixo. Você agiu imprudentemente assim por minha causa e isso faz parte. Porque aquele tratado era tão horrível como esperado. Além disso, se continuasse assim, eu teria que me casar com sua casa. Além disso foi porque Marie me pediu para Marie e solicitou Julius dizendo que ela queria fazer algo pelo principado ou pela casa do duque. Então esse é o seu verdadeiro motivo. O palácio deve estar desejando enviar Julius para colocar a casa Fanos sob uma gestão rigorosa. Se ele fosse casado com Ertrude, a emoção do povo do principado também diminuiria um pouco. Fazendo isso, eles pensaram que o governo lá também iria bem, e ainda assim Julius atacou Ertrude. É claro que ele apenas fingiu atacar. Por causa disso, a face do palácio foi completamente arruinada. Mesmo com o tratado em vigor, o ato de Julius fez com que o palácio cedesse em certa medida. Naturalmente, a conversa sobre o casamento de Julius também foi abortada. Mesmo que fosse bom se ele se casasse assim, Marie pensou tal coisa. Leon virou seu olhar para os outros 4. Vocês também entendem, não é? O dedo de Greg esfregou abaixo do nariz, parecendo ligeiramente envergonhado. Foi para proteger Marie. Não tenho arrependimentos. Arrependa-se um pouco. Você é um idiota por bater nos membros do templo que vieram para prender Marie assim? E, você é mesmo um idiota. Você é um idiota, não é? Chris jogou o peito para fora. Foi uma legítima defesa. Vocês exageraram. O templo nos enviou um protesto. Mesmo que eu também tenha criado várias disposições, vocês arruinaram tudo. As pessoas do templo que vieram para levar Marie originalmente só vieram para coletar os itens do santo de volta. Mas, pessoas que encontraram a existência de Marie inconveniente se infiltraram entre eles e trouxeram o vinho envenenado. Eles tentaram fazer Marie beber. Eles tentaram fazer Marie assumir todas as responsabilidades. Os 4 vieram correndo e então bateram em todo o pessoal do templo e os expulsaram do palácio. Até agora, já era problemático, mas mesmo Leon não podia culpá-los por isso. O problema foi depois disso. Agora veja. Marie foi reconhecida pelas ferramentas do santo. Ela mesma disse que é falsa, mas não há dúvida de que ela é a santa. Vocês entendem até aqui? Marie parecia pensar que estava sendo elogiada e ficou envergonhada. Ah, é verdade? Então eu sou realmente a santa. Os homens daquela santa bateram nos padres, então o assunto se complicou. Vocês os espancaram sem investigar mais a fundo, então o templo também ficou obstinado e disse que não reconhecerá mais a Marie. Ertrude parecia querer dizer algo, mas não disse nada e deixou para Leon. Você sabe o quanto tenho trabalhado nos bastidores? E, por que vocês estão tornando todo o meu trabalho árduo em vão? Brad ficou enfurecido e se levantou em protesto. Você está nos dizendo para deixar a Marie morrer. Então? Não aceitaremos algo assim. Certo, vocês 4 estão certos. Aqueles caras tentaram envenená-la até a morte. Até eu pensei que aqueles caras eram uns idiotas de verdade. Mas vejam vocês, causando um tumulto depois de expulsá-los não é bom. Agredir o templo é realmente estúpido. Marie defendeu os 4. Esperem. Todos protestaram no templo porque achavam que eu seria executada. Vocês não chamam de trazer armaduras e sair destruindo tudo um protesto. Vocês chamam isso de uso da força. Mesmo que parecesse que o assunto poderia ser resolvido facilmente porque descobriram que estavam tentando matar usando veneno. Do ponto de vista do oficial do palácio, esses 6 que foram jogados na prisão subterrânea devem ser uma existência muito irritante. Ertrude estava com pena de Leon. Você também tem dificuldades. Quer vir para minha casa? Se for agora, posso prometer um bom tratamento. Vou preparar um título de duque para você. Não estou interessado. Leon recusou instantaneamente e foi em direção a Marie. Ertrude fez um sorriso levemente irritado e triste. Ela estava murmurando: embora eu esteja falando sério desta vez, fui rejeitada novamente.
A mulher extraordinariamente diabólica que seduziu os 5 que tinham um futuro brilhante, vocês estão sendo falados assim. Ah, é mesmo. Leon mostrou uma voz irritada para a envergonhada Marie. Protestos estão inundando por causa de vocês. Suas casas estão irritadas, os oficiais do palácio estão dizendo que vocês são absolutamente imperdoáveis, enquanto o templo está furioso por executar todos vocês. Marie agarrou o tornozelo de Leon. Por favor, nos salve. Eu estava tentando salvá-los. Mas vocês arruinaram tudo. Ei, vocês têm rancor de mim? Como vocês transformaram a situação em algo tão escandaloso? Todo mundo ficou pasmo. Leon sentiu vontade de chorar. Você está errada. Tentamos resolver isso sozinhos. Mas acabou assim. É o pior. Pensem mais antes de fazer algo. Marie estava chorando. Então, vamos morrer. Leon estava prestes a dizer algo, mas engoliu as palavras e virou as costas para eles. Eu também fui solicitado por Milene Sama. Farei o que puder. Mas, não esperem muito. A expressão de Marie se transformou em um sorriso. Sim, se seu irmão da vida anterior, Leon, estivesse agindo, a maioria das coisas seria resolvida de alguma forma. Obrigada Oni Inchano. Fui para onde Sua Majestade está para resolver o assunto de Marie e dos outros. Vincent e Barnard-san também estão presentes ao redor de Sua Majestade Rolen. Todos estão mostrando desaprovação com minha sugestão. Parece que você não entende o que significa ajudar esses 6, disse Sua Majestade, com palavras duras, mesmo que esse assunto esteja relacionado ao amor de seu filho. Em resposta, eu disse: não me importo mesmo que seja em troca da minha recompensa desta vez. Se não for suficiente, também oferecerei os ativos em minha posse. Sua Majestade riu. A oficina em sua posse foi transferida para o seu pai, o barão, não foi? Quanto aos itens perdidos, você perdeu todos eles. Não haverá nenhum significado em obter alguma fortuna neste momento. Além disso, você até mesmo perdeu o navio da nossa família real. Não é essa a sua responsabilidade? Esse bastardo detestável está fazendo comentários maldosos insistentemente. É possível reparar o partineiro e o arrogas, mas devo manter isso em segredo aqui. Essa será a forma mais conveniente para mim, afinal. Estou suplicando a Sua Majestade que seja misericordioso lá. Sua Majestade está olhando para mim enquanto sorri e age com arrogância. Esse cara não me odeia demais. Então Barnard-san falou. É fácil salvar apenas suas vidas. Mas, veja, espero que você entenda que esses 6 não podem ser deixados por conta própria. Sua Alteza Julius é um membro da realeza. E então, os outros 4 são herdeiros anteriores de casas notáveis. E então, há até mesmo a santa que é considerada falsa entre eles. Sua Majestade olhou para trás com surpresa com a opinião de Barnard-san, mas até mesmo Vincent está afirmando minha opinião. Será mais seguro prendê-los em uma ilha flutuante onde possam ser monitorados, mas não temos folga para preparar tal ilha conveniente. O palácio também não fará muito esforço para procurar tal ilha flutuante. E então, nesse caso, a ilha que você descobriu será usada para isso. Está tudo bem? Disseram-me para entregar a ilha flutuante que descobri e que se tornou minha. Sua Majestade não parece aceitar isso. Ele está olhando para Vincent com reprovação. Parece que, em primeiro lugar, Vincent e outros estão pensando que o assunto do navio da família real é algo que não pode ser ajudado. Eles não mencionam esse assunto de jeito nenhum. Ver Vincent ignorando Sua Majestade me fez sentir aliviado. Mas é doloroso entregar o território que está cheio de meus ideais. Espere um segundo. Na verdade, não me importo de abrir mão do meu território. Na superfície, parecerá que não tenho mais nada, mas isso está tudo bem, não é? Não me importo se suas vidas puderem ser salvas por isso. Barnard-san me questionou. Até onde você irá para proteger Sua Alteza e os outros?
Posso perguntar o que eu fazia tão longe por eles? Pensei um pouco. Seria bom dizer algo que os fizesse gostar de mim aqui, mas aprendi que isso traria muitos problemas se eu me forçasse e fosse favorecido pelos superiores. Por isso, falarei honestamente. Estou cansado da minha posição como nobre. Também não preciso do título de visconde. Sinceramente, quero devolvê-lo. Na verdade, só queria passar minha vida tranquilamente como um quasi-barão ou inferior. Ou não sei o que Vincent está pensando por trás do olhar que ele me direcionou. Também perdi meu dirigível e armadura. Eu agora não tenho nenhum valor, então vou recomeçar do zero. Quanto a ajudar aqueles 6, acho que é por causa dessa relação problemática e inseparável entre nós. Os 3 ouviram minha conversa atentamente, com expressões sérias. Relação inseparável é. Parece que Sua Alteza conseguiu um bom amigo. Majestade, está tudo bem em relação ao tratamento daqueles 6. Sim, entendi. Deixo com vocês. Sua Alteza parecia estar pensando em algo quando Barnard Sam falou com ele. Vincent me disse para sair. Entendido. Nós cuidaremos do resto. Realmente pedimos muito a você. Você pediu. É por isso que, por favor, me ajude agora. Quero me aposentar e relaxar. Ter uma aposentadoria confortável nessa idade. Mas, eu entendo. Com certeza, mostrarei minha gratidão. É bom que eu tenha tentado dizer isso. A gratidão de Vincent não posso deixar de esperar por ela. Bem, as coisas que o mestre perdeu podem ser recuperadas imediatamente, no entanto. E, não diga isso. Realmente dói perder aquela ilha flutuante. Embora essa ilha finalmente possa produzir arroz, miso e soium depois disso. Estou falando sozinho com Luxon dentro do meu quarto. Mesmo assim, estou impressionado que permitiram a aposentadoria do mestre. É um fato que eles estão com dificuldades de como me tratar, então o palácio deve estar pensando que não é uma má ideia. Eles podem estar pensando que eu não sou mais uma ameaça ao mestre. Parece feliz. Eu não sei agora que acabou. O resultado se estabeleceu em uma forma que eu desejava, embora ligeiramente diferente. Todo aquele trabalho árduo valeu a pena. Bem, estou pensando em partir para uma nova jornada de aventura em nome da minha nova vida como um figurante. Mas o que você acha? Eu acompanharei o mestre. Porque, o mestre não pôde fazer nada sem mim. Que cara rude. Quando eu me tornar livre, vamos desfrutar de uma viagem pelo céu usando Luxon. Eu já estou cansado de problemas. Espere um segundo. Também seria bom relaxar em casa. Segundo o irmão mais velho, não. Agora, o irmão mais velho Nix foi promovido com alegria como o irmão mais velho e tornou-se o herdeiro. Eu posso ajudá-lo. Minha vida está começando. Não começou até agora. Pensando de volta, várias coisas aconteceram desde que eu quase fui vendido para a vovó pervertida e tudo estava agitado. Primeiro, eu tenho que me formar na academia. A academia vai ser reaberta mesmo. Eu não confirmei, mas com a condição da capital, acho que ela não será capaz de realizar atividades como antes, mesmo que seja reaberta. Enquanto estou conversando ociosamente com Luxon, a porta do quarto é batida e aberta. Lívia correu para dentro com pressa. Leonção, você desistiu de ser um nobre. Lívia está sem fôlego. Eu disse o quê? Você já soube disso. E pedi para ela se sentar. No entanto, Lívia não parece que vai sentar. O título de visconde com quarta corte inferior não me convém em primeiro lugar. Eu também desisti do meu território, então mesmo que eu possa me tornar independente, só terei um título de cavaleiro ou algo do tipo. Bem, serei tratado como cavaleiro mais ou menos. Mas isso é horrível, mesmo que Leonsan tenha trabalhado tanto. Até Ange está realmente. Vocês estão preocupados comigo. Mas isso é o certo para mim. Não é isso? Lívia abaixou o olhar. Ela agarrou sua saia com força e as lágrimas se acumularam em seus olhos. Ange, ela se curvou para Marie-Sam pelo bem de Leonsan. Agora isso se tornou um problema. E ainda assim,
Como algo assim pode acontecer com Leon-san também? E Angie foi convocada por Vince e questionada sobre o incidente na academia. A razão pela qual ela foi chamada para uma sala dentro do palácio foi porque Vince estava ocupado lidando com as consequências. Estou desapontado com você. Sim. Uma filha de um duque se curvou na praça pública da academia. O que é pior, foi na frente de muitas pessoas. O que você fez jogou lama na honra de nossa família. Eu entendo. Ela curvou a cabeça por causa de Leon. Ela não se arrependeu disso, mas foi uma escolha equivocada se ela pensasse em sua casa. O homem em quem você depositou suas expectativas abandonou sua posição, prestígio, e até mesmo seu território. Você desonrou a honra de nossa casa pelo bem de tal homem. Como acha que deveria lidar com você? Ela foi questionada, mas Angie não tentou responder. Ela deixou a decisão para Vince. Mesmo assim, se tivesse que responder, devo tirar minha própria vida. Isso é uma resolução forte. Vince olhou para o teto. Não posso manter uma filha como você nesta casa. Vou preparar uma pessoa adequada para você, então prepare-se para se casar. Até esse tratamento poderia ser considerado afetuoso. Quando Angie respondeu sim com uma voz baixa, Vince sorriu. Você não está interessada em quem vai se casar? Quem será? Ela não estava interessada, mas se não ouvisse pelo menos o nome, não seria capaz de investigar a pessoa. Vince disse a Angie. A esse cavaleiro estúpido que está tentando abandonar seu território, título e até mesmo seu posto. Ele é um idiota que está pensando em se aposentar mesmo sendo jovem, mas você não acha que alguém assim seria um marido adequado para você? Pai. Esta casa cuidará disso. Também ouvi falar das circunstâncias de sua amiga, mas infelizmente, essa garota será tratada como concubina. Parecia que Vince estava ciente do relacionamento dos três. Ele deve ter investigado minuciosamente. Vince riu quando Angie abaixou a cabeça profundamente. Obrigado, muito obrigado. Essa conversa ainda não está decidida. Vou conversar com a pessoa em questão depois. Gilbert entrou correndo na sala quando Vince disse até aí. Pai. Você está fazendo barulho demais. Problema. Leon-kun está deixando-me aí. Preciso cortar a cabeça dessa garota. Eu estou em um frenesi na prisão subterrânea, com uma katana em minha mão direita. Maria está implorando por sua vida enquanto treme dentro de sua cela. Espera. Não foi minha culpa. Eu estava apenas brincando quando pedi para eles se curvarem em público. Isso é tudo que tenho a dizer. Yus, mostre seu pescoço. Serei um pouco misericordioso e acabarei com isso em um único golpe. Cavaleiros e soldados estão me segurando na prisão subterrânea. Por favor, acalme-se. Visconde, guarde sua arma. Entendo seus sentimentos, então vamos acalmar as coisas por agora. Maria está sozinha na prisão. Os outros caras. Seu castigo já foi decidido, então foram libertados da prisão e agora estão sendo repreendidos. Mas, mais importante, essa garota é a única que não posso perdoar. Fui um idiota por ter pena de você. Pague por seus pecados com sua vida. Você me disse que me salvaria. Acha que vou te perdoar depois de fazer Lívia e Angie se curvarem? Vou te dar seu julgamento aqui. Eu arrastei os cavaleiros e soldados até perto das grades de ferro, mas então alguém correu para a prisão subterrânea com passos rápidos. São Lívia e Angie. Leon-san, espere. Acalme-se. O que diabos você está pensando? Eu me virei para as duas e apontei para Marie. Quero a cabeça dela. Ambas Lívia e Angie estão chocadas com minhas palavras. Dizendo que quer a cabeça dela. Leon-san, o que fará com ela? Eu limpei meus olhos com meu braço esquerdo. Sinto-me culpado pelas duas e minhas lágrimas não param. Vou apresentá-la a vocês duas. Nós não precisamos disso, então se acalme. Não adiantará nada fazer algo assim. Parece que Angie também não precisa da cabeça de Marie. Os cavaleiros e soldados ao redor também concordaram com Angie e me impediram, mas já cheguei ao meu limite com Marie. Ela é a única que tenho que acabar com minhas próprias mãos.
Na vida anterior, eu sempre tive que limpar suas bagunças, mas nesta vida é meu dever como seu ex-irmão ajudar com sua decapitação. Enquanto fazemos barulho, Milene-sama também veio às pressas. Leon-kun, espere. Os 5 caras também estão atrás dela. Bartfalt, você perdeu a cabeça. Não posso aceitar ser chamado assim por Sua Alteza Julius, que perdeu a cabeça desde o início. Não tão ruim quanto você, Marie gritou em direção aos 5. Todos me salvem. Esse cara está tentando cortar meu pescoço. Greg agarrou o meu braço. Bartfalt, um cara como você. Eu absolutamente não permitirei que você pegue a cabeça de Marie. Chris pegou minha mão e tirou minha katana. Eu não deixarei você sequer tocar em Marie. Kyo, que ficou na frente da prisão, e me disse. Dê um passo atrás. Brad agarrou minha cabeça para me afastar das barras de ferro. O que você está fazendo, causando uma confusão mesmo depois da decisão ter sido tomada? Eu não quero que vocês me digam isso. Chega, me soltem. Luxon, faça isso antes que eu percebesse. Os soldados e cavaleiros estavam se afastando de mim com os 5 me cercando. Está tudo bem, faça isso logo. Não dê misericórdia aos caras que ficaram no meu caminho então, com licença. Algo eletrizante é emitido de Luxon e nos paralisa. Ao grito de 6 caras ecoou na masmorra. E então, desmaiamos. Ei, você. Arrastando até mesmo a mim. Estou dormindo em um sofá quando acordo. Milene-sama, e então Livia e Angie estão perto de mim. Eles estão aliviados que eu acordei e também exasperados. Caramba! Eu me perguntei o que aconteceu quando houve uma confusão. Tentei bajular Milene-sama. Milene-sama, eu quero a cabeça de Marie, por favor. Milene-sama fez uma cara preocupada. Parecia que seu coração estava levemente hesitante com minha súplica. Minha tática para estimular seu instinto maternal funcionou bem. Mas, parece que não adianta. Desculpe. Será difícil reverter a decisão depois que ela foi tomada. Sinto muito por te dizer isso depois de toda a ajuda que você nos deu, mas a santa precisa ser mantida viva. Parece que ela está preocupada que eu esteja pedindo cabeça de Marie depois que foi decidido empurrar os 6 idiotas para uma ilha flutuante. Angie está preocupada comigo. O que é de errado tão de repente? Você não queria salvá-los tanto que até ofereceu seu próprio território porque ela fez vocês 2 se curvarem. Eu olhei para baixo e murmurei. Livia sorriu ironicamente. Aquilo foi a Milene-sama, que também se curvou, parece saber sobre aquele assunto. Então Leon-kun não sabia. Eu pensei que você soubesse, então pedi ajuda da mesma maneira. Essa Maria estúpida, o que ela queria ao espalhar a reverência neste mundo. Eu sentei no sofá segurando meus joelhos. E então, Angie. Leon, podemos conversar um pouco? Quando eu levantei meu rosto, Angie e Livia estavam de mãos dadas. Uma verdade cruel.